Bom dia a todos que estão entrando em nossa sala de webinar. Como de costume, esperaremos alguns minutos até que todos os inscritos entrem efetivamente, ok? Bom, são 9h03, atingimos acho que um quórum mínimo e talvez seja prudente começar então. Então, mais uma vez, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, seguros e saudáveis. E é um prazer recebê-los para o quarto evento do GIET, Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Direito Tributário. A quarta palestra, ao vivo, terá como tema Novos contornos da reforma tributária e reforma do imposto de renda. Este tema será abordado por nosso conhecido amigo Fábio Artigas Grilo, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná, advogado atuante na área de contencioso administrativo e judicial tributário e sócio do escritório Rapner e Krutz Advogados. Como de costume, o evento será moderado pelo coordenador do GIETRE, Rafael Mantovani. Também, como de costume, durante a fala do Fábio, fiquem à vontade para enviar comentários e perguntas pelo ícone Q&A que fica na barra de ferramentas no Zoom abaixo. Portanto, a interação, eu reforço isso com vocês, será exclusivamente pelo Q&A, para perguntas e comentários. O Rafael, como moderador, fará a leitura em momento oportuno. Bom, perguntas que não forem respondidas dentro do tempo do webinar poderão ser gentilmente respondidas pelo Fábio posteriormente, e essa resposta poderá ser enviada por e-mail para vocês. Caso vocês tenham perguntas também que não sejam respondidas, né, ou queiram fazer perguntas posteriores, a comunicação ou a pergunta pode ser feita por e-mail, tá bom? Gostaria de agradecer, em nome da Arracá, aos patrocinadores Masters do ano de 2021 da entidade, que são a Anderson Balão, Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa, e agradeço também aos patrocinadores do GIET, neste ano de 2021, que são a Andrauston Kiv Petri Grandinetti, a De Paoli Panassolo, Gaia Silve Gaed, Chat Decor e Mur. Prestados os agradecimentos, eu passo a palavra agora para o Mantovani e desejo a todos um excelente webinar. Bom dia a todos, obrigado pela Câmara, pela oportunidade de a gente fazer mais um evento do GIET. Agradeço também ao Fábio por dispor seu tempo para fazer essa apresentação hoje de manhã e tentar esclarecer um pouquinho disso que está acontecendo em termos de
reforma tributária e reforma do imposto de renda. Fazendo aqui uma breve introdução, esse evento ele não tem por objetivo, vamos dizer assim, esclarecer todos os pontos de como ficará, né, a incidência do imposto de renda, a incidência dos demais tributos após a reforma do imposto de renda, até porque nós não temos nada muito sólido ainda, mas a intenção é justamente discutir aqui hoje, entender o que está sendo debatido, o que está sendo negociado, né, entre o governo e o Congresso, para a gente avaliar uma expectativa do que está por vir, né, do que poderia acontecer, né, nos próximos meses. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Fábio, né, que vai nos fazer a sua apresentação. Muito bom dia a todos, com imensa satisfação que compareço mais uma vez aqui ao GIETRI, ao Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários da nossa Câmara Brasil-Alemanha aqui no Paraná. Já tradicional esse encontro, já há muito tempo que temos a oportunidade de participar. Lamentavelmente, não ainda podemos fazer isso de maneira presencial em função desse período difícil de pandemia que temos passado, mas também, por outro lado, temos aqui a oportunidade de, nesse meio digital, poder tratar desse assunto tão importante relacionado aos novos contornos, por assim dizer, da reforma tributária, notadamente nesse último debate que vem se intensificando em relação ao imposto de renda. Eu não posso iniciar minha fala sem antes deixar de agradecer ao GIETRI na pessoa do seu coordenador, do amigo e colega Rafael Mantovani, que também vem conduzindo esses encontros, debates importantíssimos, e isso, logicamente, nesse cenário de mudanças legislativas, em si, mudanças de regime nas questões tributárias, ele se mostra essencial, né? Justamente que o governo não tem feito, Mantovani. O GIETRI cumpre aqui o seu papel de maneira muito notável, e você com certeza tem um papel relevante nisso. Também gostaria de agradecer à Câmara na pessoa do Augusto e o apoio aqui também sempre da Marcela nesses encontros. Bom, basicamente, para nós darmos início ao que pretendemos dizer e debater com os colegas, cumprimentando também as associadas, aos associados que estão conosco aqui na sala. Não posso deixar de fazer esse registro, agradecendo também a presença. Basicamente, nós estamos estruturando a exposição em duas partes, tal como o programa indica. Uma questão envolvendo o contexto das discussões de reforma tributária, né? Nós tínhamos já, como vou ter a oportunidade de elucidar, propostas em andamento e, com a assunção do atual governo em 2018, vem praticamente uma nova idealização em relação a essas propostas que, num primeiro momento, indicavam um possível alinhamento. Vamos ver se isso ocorre ou não. E aí sim, na segunda parte, Mantovani, a gente vai falar das alterações que estão aí sendo objeto do foco de discussão no projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para as mudanças específicas em relação ao imposto de renda. Bom, o que a gente tem visto, né? E Mantovani, quando conversávamos sobre a idealização desse webinar, destacou muito bem, né? Nós, desde sempre, desde o advento da Constituição 88, a gente escuta falar em reforma tributária, não é certo, Mantovani? Enfim, eu, pelo menos, nesses praticamente 30 anos, tenho um registro, já em 1995, durante o governo do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique Cardoso, a formação de uma comissão de notáveis. Então, tínhamos o professor Paulo de Barros, Roque Carrasa, uma série de doutrinadores na matéria tributária que foram chamados para, desde logo, vejam, um período curto de tempo, né, praticamente 7 anos da Constituição, já fazer mudanças. Isso não caminhou,
A gente teve um movimento mais intenso também em 2008, já com uma proposta de emenda constitucional bastante conhecida, que foi do deputado Sandro Mabel, na época, tá? Com a PEC 233, que também, apesar de lido o seu relatório na comissão especial da época, acabou sendo descartado pelo Congresso Nacional. E, mais recentemente, duas PECs, duas propostas de emenda constitucional bastante relevantes, a PEC 45 do CECIF, da Faculdade Getúlio Vargas, do Núcleo de Estudos Fiscais da Getúlio Vargas de São Paulo, encabeçadas pelo economista Bernard Api, também pelo advogado e parecerista e professor Eurico Diniz de Santi. Também a proposta de emenda constitucional 110, de 2009, aqui do deputado Luiz Carlos Rauli, muito ligada também à mesma linha de condução da PEC 45, ou seja, no sentido de ajustar basicamente a tributação sobre o consumo. E mais recentemente, em função dessas PECs, o advento do movimento capitaneado pelos municípios, pela Associação Brasileira dos Municípios, que é o Simplifica Já, que apoia as PECs 45 e 110, mas com aprimoramentos e basicamente mantendo o imposto sobre serviços fora da unificação proposta. Lógico, eu vou só comentar um pouquinho dessas PECs, Mantovani, até para o nosso contexto, mas o que a gente teve, né, de fatos recentes que são bastante relevantes em relação a ambas as propostas de emenda constitucional. Primeiro, elas têm um foco, como eu disse, na tributação sobre o consumo. Elas não estão direcionadas a tratar de matérias ou de gargalos, por assim dizer, relacionados à tributação sobre a renda. E, após mais de 70 encontros numa comissão mista, com debates bastante relevantes, o relator dessa comissão mista formada em relação às duas PECs, o deputado Aguinaldo Ribeiro, fez a leitura de seu relatório final agora no início de maio, mas basicamente foi para enterrar, digamos assim, essas ideias, porque o governo ignorou, por assim dizer, por completo, as ideias, algumas delas bastante relevantes que as PECs traziam. Vou trazer, por exemplo, alguma coisa da PEC 45, né? Nós teríamos aí a criação de um IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, e a unificação das contribuições do PIS, COFINS, e dos impostos, basicamente sobre o consumo, o ICMS, o IPI e o ISS. Tá? As características seriam a criação de uma base ampla de bens e serviços e também direitos, porque envolve tangíveis, enfim, utilidades destinadas ao consumo, como eu disse anteriormente, uma cobrança em todas as etapas da comercialização e produção. Hoje a gente tem uma segmentação que cria distorções nas etapas de consumo, uma não cumulatividade plena, né? Não uma não cumulatividade seletiva, como a gente vê hoje no ICMS, a desoneração ampla das exportações, uma lei complementar nacional que unifique isso e uma alíquota única. E acho que esse é o ponto mais polêmico dessa PEC 45, atribuindo aí, basicamente, uma alíquota de 25%, logicamente que, consideradas as demais características, isso elevaria sobremaneira a carga tributária, ainda que com a unificação desses impostos, né? Previu-se também na PEC 45, além da legislação complementar unificada, a formação de um comitê gestor para regulamentar essas regras, e um período de transição também de 10 anos. A PEC 110, Mantovani, ela vai nesse mesmo sentido, só que ela, ao invés de unificar 5 tributos, trabalha com 9, na unificação de 9 tributos. Além daqueles mencionados, nós também, na proposta da PEC 110, vamos ter a inclusão nessa unificação do IOF, da CID Combustíveis,
da contribuição para o salário e educação, dentro dessa perspectiva da criação de um IVA federal e de um IVA estadual, ou seja, seria uma competência compartilhada entre a União Federal, na sua instituição das incidências em relação ao aspecto do governo federal, e também os estados mantendo, logicamente, a perspectiva local, inclusive aquela relacionada aos municípios, porque nós teríamos aqui, como dito, a integração do imposto sobre serviço. Do ponto de vista de benefícios fiscais, a PEC 110 também se diferencia um pouco da PEC 45, porque ela mantém, apesar de distinguir a maioria dos benefícios, ela mantém a Zona Franca de Manaus, né, que é um ponto bastante polêmico em toda essa discussão, e, logicamente, com a defesa dos interesses daqueles que investiram durante tão longo tempo naquela região a título de tributação mais favorecida. E também a PEC 110 prevê a criação de um imposto seletivo, né, um imposto que teria um caráter estritamente extrafiscal, direcionado a situações específicas, no sentido de manter a incidência sobre importações, estabelecer possíveis alíquotas diferenciadas, enfim, desestimular a título extrafiscal, né, desestimular determinadas situações como cigarro, bebidas, enfim, aquelas que a legislação sobre o consumo hoje, de certa forma, já visa afastar, tá? O que também diferencia uma da outra proposta é que a PEC 110 incorpora a contribuição social sobre o lucro ao imposto de renda. Então, assim, por mais que sejam propostas voltadas ao consumo, a gente já tinha na PEC 110 um movimento que, a meu ver, é bastante positivo, né? Porque por mais que a contribuição social sobre o lucro tenha uma previsão específica, uma incidência específica na Constituição, e seja um tributo vinculado, né, da espécie contribuição, ela, na prática, passa a ser quase que um adicional do imposto de renda das empresas, vamos dizer assim, né? Tanto que no cálculo das previsões de carga tributária, que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui, a contribuição social sobre o lucro, ela praticamente é somada, digamos assim, do ponto de vista da alíquota, ao próprio imposto de renda. Ainda a PEC 110 também ela mexe em alguma coisa relacionada ao patrimônio, só que no âmbito do IPVA, né, incluindo embarcações e aviões na base de cálculo, enfim, na hipótese de incidência desse imposto estadual, e também transfere a competência do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações para o governo federal, né? Nós sabemos que hoje o ITCMD ele tem competência no âmbito dos estados da federação. Então, o que a gente vê é que vinha no Congresso Nacional, até então, até o advento, até a chegada do governo atual em 2018, nós tínhamos essas propostas caminhando. Lógico que são propostas extremamente polêmicas, Mantovani, né? Nós vínhamos, em ambas as situações, o deputado Aguinaldo Ribeiro vinha recebendo muita crítica em relação a esses pontos que eu tive aqui a oportunidade de sintetizar, né, praticamente pela ementa comentar aqui em nosso encontro, mas há uma perspectiva de mudança, então, de 2018 para cá. Por quê? Porque o governo atual veio com uma proposta diferente, entendeu que existiam 4 momentos ou 4 pilares, por assim dizer, que deveriam ser revistos inicialmente, sem afastar as PECs, diz o ministro Paulo Guedes, mas numa política que vise, essa é uma expressão que ele criou, o acoplamento desses pilares a essas propostas de emenda constitucional, ou seja, reformas pontuais que futuramente estariam sendo acopladas, sendo alinhadas com essas 2 propostas de emenda constitucional. Para isso,
o Ministério da Economia, desde sempre, se pautou em princípios do que ele chama de reforma tributária. Tá? Não é uma reforma tributária, volto a dizer, unificada, é uma reforma tributária fragmentada, né, como se fossem pacotes tributários. O que o Ministério propõe? Ele propõe a simplificação e a redução dos custos. Tá? Nós sabemos hoje no Brasil que se tem algo que incomoda as empresas é a complexidade, a facilidade para cometer equívocos, ainda que involuntários, nos seus registros contábeis e fiscais, com consequências do ponto de vista da formação de contenciosos em matéria tributária. Redução dos custos de manutenção, né, a gente sabe, e normalmente isso é citado nas comparações com o Doing Business em Brasil, né, enfim, no ranking de competitividade organizado pela OCDE, de que o Brasil, logicamente, está muito distante da realidade internacional. Nós temos, as empresas mantêm inúmeros departamentos e gastos com pessoal para cumprir simplesmente obrigações tributárias que não têm o menor fundamento senão o aumento da complexidade, né? Lógico que isso também diminui muito a segurança jurídica, ainda que seja um segundo princípio que o Ministério da Economia vem aduzindo, né? Segurança jurídica, transparência. Ora, segurança jurídica não é o que nós temos visto, né? Nós temos visto propostas que vão muito na contramão do que a sociedade e os investidores em nosso país esperam, né? A transparência, que dizer da transparência? As propostas, essa proposta do imposto de renda, já da CBS no ano passado, vieram praticamente desacompanhadas de números, de perspectivas em relação às suas consequências. Tá? Também há, do ponto de vista principiológico, numa terceira linha do Ministério da Economia, a visão da redução de distorções e de privilégios, por dizer assim. Me parece, Mantovani, nós vamos ver também aqui ao final, que a bola da vez é o lucro presumido, né? Chamar o lucro presumido, que é um regime tributário consolidado em nosso país, de privilégio, né? Privilégio da classe média, por assim dizer. Então, me parece que também essa principiologia, esse terceiro princípio utilizado pelo Ministério da Economia tem sido bastante levado pouco em consideração nas propostas concretas, né? A manutenção de uma neutralidade em relação à carga tributária, ou seja, que esses pilares do Ministério da Economia não visem o aumento de carga tributária, ou não resultem no aumento de carga tributária, mas isso tem se mostrado, até pela ausência dos números, como eu disse, isso tem se mostrado uma realidade a partir da interpretação das propostas, e que, lógico, ainda que um quarto princípio seja visualizar um combate à sonegação, o que, na verdade, o governo está criando, através dessas regras mais complexas, dessas regras que, de certa forma, destroem situações já consolidadas na legislação, é a sonegação, a distribuição disfarçada de lucros, enfim, a volta da informalidade, tudo aquilo que se conquistou durante vários anos em matéria, não só em matéria tributária, mas especificamente na legislação do imposto de renda. E que, lógico, isso, como último princípio, visa atrair investimento e preservar empregos, mas não é o que nós temos visto. A gente tem visto, lamentavelmente, os movimentos do mercado financeiro a cada passo que o governo dá em relação a essas propostas, numa perspectiva muito negativa, né? Não é aquilo que, de modo efetivo, se espera a partir, principalmente, das propostas que foram feitas durante a campanha, né? A gente tem visto, como eu disse, pacotaços tributários, né? Quem viveu e já tinha aquela experiência na década de 90, vinha que o governo, a cada hora, a cada fim de ano, vinha com leis ordinárias, com medidas provisórias, visando não só cobrir as brechas que supostamente beneficiavam os contribuintes, mas também para ter um caráter nitidamente arrecadatório, tá? E aqui também, essa é uma crítica que tem sido feita
com bastante veemência, né, o viés, digamos assim, desse aumento arrecadatório com uma perspectiva de populismo político, né? Nós estamos aí praticamente há um ano da eleição presidencial e essas receitas tributárias não são as receitas tributárias que o governo tem dificuldade em arrecadar, né? Eu costumo dizer e lembrar nesses encontros, Mantovani, se a gente levar em consideração, né, que em abril desse ano, pouca gente registrou, nós tivemos a maior arrecadação tributária federal de todos os tempos, tá? Foi em abril de 2021. Então, não há necessidade de aumento de arrecadação, principalmente nessa perspectiva de recuperação após a sofrível pandemia que ainda estamos sofrendo, mas, enfim, a perspectiva é que a economia, desde logo, se recuperasse. Então, em cima dessa principiologia, em cima do que nós já tínhamos no tocante às PECs, como eu mencionei, temos já praticamente desses 4 pilares do governo federal, 2 deles já no Congresso Nacional. O primeiro deles, vou fazer também aqui uma menção que me parece relevante, é o projeto de lei 3887 de 2020, né, de um ano atrás, em que o governo encaminhou ao Congresso Nacional visando a unificação das contribuições do PIS e da COFINS na chamada CBS, na Contribuição de Bens e Serviços, né? Extremamente positivo tocar nas contribuições, no regime tributário das contribuições de PIS e COFINS. Nós sabemos, Mantovani, mais do que ninguém, você tem uma militância bastante ativa na advocacia tributária e sabe das confusões e da facilidade da criação de conflitos em relação à matéria envolvendo PIS e COFINS, né? Nós temos problemas derivados aí das teses judiciais, por assim dizer, né? Tivemos agora em maio a aparente finalização de uma discussão de mais de 25 anos no Supremo envolvendo a base de cálculo dessas contribuições e que, ao que se extrai desse projeto de lei, essa seria uma das correções, né? Porque, do ponto de vista de base de cálculo, essa CBS ela teria, de maneira expressa, previsto na lei a exclusão das suas bases de cálculo dos valores a título de ICMS, do ISS, Imposto sobre Serviços, e da própria CBS, né? Da própria contribuição, que hoje são contenciosos, pelo menos os 2 últimos contenciosos ainda com potencial bastante ativo perante o nosso Poder Judiciário. Uma outra discussão, Mantovani, que vem alinhada a esse projeto da CBS, que me parece interessantíssima, é a questão da não cumulatividade plena, né? A gente tem enfrentado, desde também de 2018, com o julgamento notável do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, uma polêmica em relação ao creditamento das pessoas jurídicas que estão tributadas pelo lucro real, das contribuições do PIS e da COFINS em relação aos gastos e às despesas destinados aos insumos da produção. Me parece que hoje esse é o principal, digamos assim, contencioso envolvendo essa matéria. Então, como eu disse, a CBS vem para corrigir isso, mas nem tudo são rosas, por assim dizer. Esse projeto também ele é bastante negativo em trazer uma alíquota impraticável de 12% para essa contribuição, né? Hoje, nós praticamente no lucro presumido partimos de uma tributação de 3,65 de PIS e COFINS sem direito a crédito e 9,25 com direito a crédito seletivo no âmbito do lucro real. Partir para 12%, de cara ao lucro presumido, que me parece, aqui volto a repetir, a bola da vez para ser atacada, já vinha no âmbito da CBS bastante criticável nesse sentido, né? Principalmente em relação aos prestadores de serviço, e aqui eu incluo todos os profissionais liberais, e especialmente a experiência nossa na advocacia, que você acompanhou bastante o debate de lá para cá,
que são as atividades de cunho meramente intelectual ou majoritariamente intelectual, né? No sentido de que esses gastos e essas despesas praticamente têm um volume bastante reduzido, né? Então, essas distorções, elas foram bastante salientadas. Me lembro, há um ano atrás, nós estamos praticamente discutindo também no afogadilho e com muito receio a aprovação desse primeiro projeto de lei, e o governo praticamente repete isso no segundo pilar, né? Que é a questão das alterações do imposto de renda. Já vou voltar a isso, como eu disse, no detalhe, mas o que a gente viu, né? Na aprovação no projeto da CBS, primeiro ele foi um projeto apresentado em regime de urgência, tal como nós estamos vendo agora. Vai aprovar, não vai aprovar, vai passar com 12%, onde é que está o debate, onde é que estão as audiências públicas, e no final das contas, o projeto recebeu tantas críticas, não só críticas no sentido de desconstruí-lo, mas críticas no sentido de contribuir com a redução dessas distorções, que acabou praticamente sendo retirado desse regime de urgência e atualmente aguarda, lógico, de maneira imprevisível um possível debate no âmbito do plenário do Congresso Nacional. Os pilares 2, 3 e 4. O pilar 2, que eu já vou voltar aqui no detalhe, como eu mencionei, é o do imposto de renda, basicamente para terminar com a isenção na distribuição de lucros e dividendos, mas o que a gente viu foi um pacote muito mais amplo, né? Um pacote realmente de maldades, porque mexeu não só com a finalização, com a extinção da isenção, mas também com uma situação muito relevante, que é o fim da possibilidade de se deduzir despesas com os chamados juros sobre capital próprio, né? Ou seja, os investimentos que os acionistas fazem nas próprias pessoas jurídicas, né? Esse me parece um aspecto bastante negativo, além, logicamente, de outras situações pontuais que já vamos retornar. E o que se espera ainda, que eu não sei se haverá tempo suficiente para que o governo venha a trabalhar, é uma perspectiva de desoneração da folha de salários, bastante relevante, isso principalmente do ponto de vista de manutenção de empregos e enfim, na perspectiva de uma política de criação e recuperação da massa de trabalho, da força de trabalho que hoje supera 14 milhões de pessoas no nosso país, né? Me parece de extrema relevância. E uma quarta situação, essa de maneira muito precipitada e pensada, que seria uma CPMF digital, né? Ainda que o ministro Paulo Guedes negue essa perspectiva, a gente está vendo a possibilidade aí de que as transações efetuadas em meio digital, que volto também a repetir, se acentuaram de maneira astronômica durante a pandemia, por razões óbvias, passem aí a sofrer a imposição de uma alíquota de 1%, que a gente espera que não ocorra, até porque não há base constitucional, isso sim dependeria de uma alteração do texto da Constituição. Então, essa primeira parte, Mantovani, né, do que a gente tem em relação às PECs, ao acoplamento, aos princípios e aos pilares direcionados pelo Ministério da Economia, com uma situação política que é bastante recente, né? Até então, o Congresso Nacional vinha alinhado, antes de eu adentrar aqui a segunda parte, o Congresso Nacional vinha alinhado às PECs, principalmente a PEC 45, né? Nós sabíamos de maneira bastante cristalina que a intenção do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, do então presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, era aprovar a PEC 45, não só por conta da relatoria de um deputado, o deputado Baleia Rossi, que era alinhado político, enfim, fazia parte do PMDB, do partido do presidente Rodrigo Maia, mas também pela própria oposição que a Câmara vinha fazendo em relação às iniciativas dessa natureza
que vinham encabeçadas do Ministério da Economia. Com a nova direção do Congresso Nacional, essa perspectiva ela se alterou, e se alterou de modo bastante negativo, a meu ver, né? Porque essa pressão, por exemplo, que nós estamos vendo com esse projeto de lei específico do imposto de renda, o projeto de lei 2337 do deputado Sabino, deputado relator Celso Sabino, do Estado do Pará, do PSDB do Estado do Pará, de uma aprovação sumária, de um rolo compressor, sem que a gente tenha um debate, sem que a gente possa, enfim, buscar uma alternativa que não vá criar desestabilidade, enfim, que não vá, como eu disse, trazer maior complexidade e complicar aquilo que hoje não traz grandes problemas, né? Lógico que nós temos distorções em matéria de tributação sobre a renda, mas, como disse ao início, no meu entendimento, essas distorções elas são muito maiores do ponto de vista da tributação sobre o consumo, né? PIS, COFINS, ICMS e ISS, eu até tiraria o IPI. O IPI é um imposto que até não tem tantas controvérsias, ele tem um certo contencioso, mas não comparável ao ISS, ao ICMS, ao PIS e a COFINS, né? Deveria se ter focado e colocado energia nessa parte da reforma. Mas o que nós temos aqui, indo especificamente na segunda parte, para otimizar o debate, Mantovani, o que nós temos, em síntese, nesse PL, está sendo trabalhado pelo deputado Celso Sabino? Aliás, eu digo aqui, faço uma referência ao encantamento que o deputado tomou por esse projeto, né? Ele, enfim, viu as luzes, viu a oportunidade da mídia, e passou a ser praticamente um porta-voz do Ministério da Economia no Congresso Nacional, né? E nós sabemos que esse projeto de lei, enfim, as informações, a imprensa tem divulgado isso de maneira bastante consistente, ele é um projeto de lei originário da Receita Federal, né? São, digamos assim, políticas na tributação sobre a renda que há muito tempo a Receita Federal discordava e buscava uma oportunidade para, de maneira atabalhoada, de maneira, como eu disse, sumária, trazer para o debate. Vamos ver quais são algumas delas, Mantovani. Lógico que a gente, enfim, vai tentar ser o mais objetivo possível aqui, são muitas alterações, né? Mas, por exemplo, na tributação de lucro de grandes empresas, né? Hoje a gente tem uma alíquota total de 34%, em média, 25% de IR e 9% de CSL. Numa proposta original, essa alíquota cairia para 29%. No último substitutivo, que é do dia 11 de agosto, no dia do advogado, nós estamos com uma alíquota total aí de 24%, né? Ou seja, uma redução para 16,5% do IRPJ, e 7,5% para a contribuição social sobre o lucro. Isso se modifica um pouco para as empresas menores, né? Aquelas empresas que estão sendo aí colocadas nessa discussão como passíveis de oferimento de lucro de até R$20 mil ao mês, né? Nesse caso, atualmente essa alíquota ela é de 24%, 15% para IRPJ e 9% para contribuição social sobre o lucro. Nos primeiros substitutivos, ele veio com uma alíquota de 19%, e hoje nós estamos aí com uma proposta de 14% para essas empresas, né? Então, nesse aspecto, me parece que as reduções elas são interessantes. O que a gente vê de negativo, como eu disse? A questão dos juros sobre capital próprio, né? Que, como eu disse, são as despesas, a dedução das despesas que são, enfim, objeto de devolução aos respectivos acionistas investidores, né? Na regra atual, o que pode ser deduzido? Metade do lucro anual ou um percentual do patrimônio pode ser distribuído com dedução de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro a pagar, né?
No primeiro substitutivo e agora no segundo, essa possibilidade ela inexiste por completo. Tá? Aqui é importante que se diga, eu ia fazer essa crítica ao final, mas é fundamental, né? Os juros sobre capital próprio fazem parte de uma política que vem estabelecida desde os pilares do Plano Real, é algo que vem juntamente com a isenção dos lucros de dividendos, com uma proposta de estimular, digamos assim, a adoção dos regimes tributários, tanto do lucro real, nesse caso do juros sobre capital próprio, como também do lucro presumido, e eliminar distorções que nós tínhamos, como a distribuição disfarçada de lucros, a pejotização, enfim, a confusão patrimonial entre acionistas e as empresas. E me parece que essa questão da eliminação completa dos juros dos juros sobre capital próprio vem a conformar um erro que nós vamos pagar de maneira bastante considerável, né? Do ponto de vista também de aspectos negativos, a distribuição dos dividendos, né? Dos lucros de dividendos que eu venho falando desde o início aqui. Nós temos desde o advento da Lei 9.249, lá veja, em 1995, né, Mantovani, nós estamos aí praticamente mais de 25 anos, mais até, enfim, quase 30 anos aí de isenção, de estabilidade jurídica, e isso veio no primeiro projeto, no primeiro substitutivo, no primeiro relatório, por assim dizer, do PL, do deputado Sabino, com a previsão de uma alíquota de 20%, fortíssima, né, com exceção de micro e pequenas empresas com faturamento de até 20%, R$20 mil ao mês. Tá? Hoje, no substitutivo do dia 11 de agosto, com as emendas de 11 de agosto, o deputado cedeu bastante, né? Ele praticamente retirou o limite dos R$20 mil para as empresas do Simples e limitou a isenção para as empresas no lucro presumido com receita de até 4.800.000 para que nós possamos levar em consideração ou manter o regime da isenção atual. As disparidades são enormes aqui. Veja, o primeiro aspecto negativo disso, além, logicamente, da gente mudar uma política também solidificada e que criou lá as bases do próprio Plano Real. Primeiro aspecto, você legislar por um projeto de lei ordinária matéria de lei complementar, como o Simples Nacional, né, relacionado às micro e pequenas empresas. Não pode, nós sabemos que o artigo 146 da Constituição, no seu inciso 3, na linha D, vai exigir lei complementar expressamente para tratar dessa matéria. E nem é diferente, Mantovani. Se a gente for na lei complementar do Simples Nacional, na lei complementar 123, a gente vai encontrar inúmeras regras de natureza tributária previstas naquela legislação específica. Então, nós partiríamos aqui de uma possível inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade também resulta num segundo aspecto negativo, do ponto de vista estritamente jurídico, em relação à extinção da isenção dessa distribuição, que você, de certa forma, afetar a isonomia, né? Qual é o critério? Qual é o discrimen, por assim dizer, para você criar diferenciação para as empresas que estão no Simples Nacional, porque as empresas do Simples Nacional, nem todas elas são pequenas, né? Nós sabemos que o Simples Nacional veio, com o passar do tempo, tendo volumes de faturamento bastante consideráveis, né? A casa dos milhões. Né? Então, isso, de certa forma, desde logo já cria uma discriminação que não tem uma base teórica e numérica suficientemente demonstrada. Né? Segundo, por que também criar a discriminação em relação às empresas do lucro presumido? Né? Qual a diferença de uma empresa que lucra 4.900.000 daquela que lucra 4.700.000 ou 4.800.000 para ficar num regime de isenção completa?
vamos criar, como tem sido falado no Congresso Nacional, um regime de escalonamento, uma progressividade de alíquotas, para que tenhamos essa distribuição paritária para todos. Vamos reduzir em 2022 para 15%, em 2023 para 12,5%. São todas situações aleatórias, são todas situações que estão sendo tratadas ao vento, sem critérios, como disse, objetivos, para que a gente possa levar isso em consideração. Há um aspecto positivo aqui que eu vejo em relação aos dividendos para acionistas domiciliados em paraísos fiscais, né? Aí sim uma alíquota sharp, uma alíquota uniforme de 20%, justamente porque nesse ponto nós estaríamos alinhando hoje uma legislação que tem basicamente previsão em instrução normativa aqui no Brasil, nós estaríamos levando isso a nível de legislação, tá? E também, Mantovani, para encerrar aqui a parte relacionada às mudanças do imposto de renda das empresas propriamente dita, né? A gente tem uma mudança importante no regime de tributação dos lucros de artistas, atletas, das holdings patrimoniais, enfim, das incorporadoras imobiliárias e das securitizadoras, né? A palavra complicada essa. Então, hoje essas empresas seguem a regra geral dos regimes tributários, né? Pelo primeiro parecer do PL, pela proposta original, todo esse regime de tributação necessariamente deveria migrar para o lucro real, tá? E agora, a pressão foi muito grande, né? Enfim, principalmente em relação à desnecessidade de se fazer isso, né? Tornou-se obrigatório esse lucro real unicamente para as securitizadoras, né? Então, me parece que esse aspecto também é bastante positivo. E aí, Mantovani, em 5 minutinhos finais, eu comento as questões relacionadas às mudanças do IR nas pessoas físicas também. Enfim, afeta não só as empresas, a nossa vida como um todo, como contribuintes que somos, ela vai ser afetada caso esse projeto venha a caminhar, e a gente espera que ele seja enterrado em definitivo, mas o que a gente tem? Nós temos a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, uma batalha de vários anos, né? Eu posso ser testemunha aqui, registro para os nossos colegas assistentes, que a OAB sempre foi demandada para, inclusive, judicializar a correção da tabela de imposto de renda, e nós, inclusive, no mandado de segurança bastante recente, em 2019, obtivemos a resposta junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região de que essa não é uma matéria para o Poder Judiciário, não é o Poder Judiciário que vai determinar que essa correção, que essa defasagem venha a ser corrigida, né? Será, logicamente, a mudança legislativa, só que a mudança legislativa veio com algo absolutamente distorcido, né? Uma correção que, na prática, Mantovani, vai ter um resultado de R$ 7,50 por mês de alívio em termos de carga tributária para as pessoas físicas, né? Isso realmente não alivia para ninguém, é algo inócuo, e tem sido destacado, né? Eu faço aqui vozes ao professor Luiz Eduardo Schwery, por exemplo, que tem sido um dos principais, das vozes mais combativas em relação a essa proposta, de que o governo tem se utilizado dessa manobra de marketing justamente para amenizar as propostas mais agressivas, como a distribuição, o fim da isenção da distribuição de lucros e o fim também da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, né? Então, isso me parece bastante negativo. Veja só também um registro, essa tabela não é corrigida desde 2015, e em relação aos índices inflacionários, o próprio Unafisco, o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, tem levantamentos aí demonstrando que isso beira os 70%, né, desde 2015, que essa defasagem em relação à inflação beira os 70%. E também um segundo aspecto relacionado às pessoas físicas, Mantovani, direcionando aqui para o final das minhas considerações,
é a questão do desconto de 20% da renda na declaração simplificada. Tá? Hoje a gente tem uma limitação a praticamente quase 17 mil reais para a utilização desse benefício. Né? Isso, logicamente, vai, no primeiro substitutivo, trazer a regra só para quem recebe até 40 mil reais por ano. É lógico que isso vai limitar muito a utilização desse desconto simplificado, dessa modalidade de desconto simplificado para as pessoas físicas, afetando principalmente aos contribuintes de baixa renda. Né? Então, me parece, errou na medida na tabela de imposto de renda e errou muito gravemente aqui na possibilidade da imposição dessa condição da utilização do desconto simplificado somente para aqueles que vierem a receber até observado o limite de 40 mil reais ao ano. Né? Então, é algo que realmente exige que a gente trabalhe de maneira, como eu disse, bastante veemente para enterrar, para que esse projeto ele volte a estaca zero, para que ele vá primariamente para uma discussão em sede de Constituição e de Comissão de Constituição e Justiça, que me parece mais adequado diante de tantas inconstitucionalidades e ilegalidades que a gente consegue visualizar. E o que a gente pode concluir, Mantovani? Né? O momento político é extremamente inadequado, como eu disse, tá? Ele tem um viés eleitoral. A proposta está desprovida de debate público, as entidades representativas tiveram que se impor diante das inúmeras notas de repúdio que foram apresentadas, inclusive o sistema OAB. Né? Há uma demonstração veemente de que a neutralidade não está sendo considerada, há aumento de carga tributária, principalmente para aquelas empresas que estão no lucro presumido, tá? E se desvia o foco dos gargalos relacionados aos negócios e investimentos. Tá? Como eu disse, as PECs sobre o consumo, se avançassem, teriam um resultado prático muito mais efetivo do ponto de vista da redução do custo Brasil, da atratividade de investimentos e, principalmente, do ponto de vista da segurança jurídica. Mantovani, não quero me alongar, queria agradecer, acho que os pontos do debate são esses, mas conto com todos para que o coro pela não aprovação seja cada vez mais alto junto ao Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu vou fazer uns comentários aqui, mas só para quem está nos assistindo, o Q&A está aberto, então quem quiser fazer algum comentário, ou quiser também fazer algum questionamento, então está disponível ali. Agradecer ao Fábio pela exposição. Acho que está muito lindo, que a gente já tinha conversado, que está na minha cabeça também. A gente está num momento difícil para a aprovação de uma reforma tributária ou de uma reforma do imposto de renda. Então, um momento de economia, um momento de político complicado. E, infelizmente, está diante de um projeto também que, ao que tudo indica, veio sem muito estudo, pelo menos ele não é transparente, ele não é público, sem muita reflexão, com algum apelo populista também. É engraçado a gente observar a movimentação que a gente teve desse projeto. Eu não lembro exatamente, se tiver fácil aí, que mês que isso começou, mas acho que foi lá por junho. Junho. Quando isso começou, nós já tivemos algumas versões desse projeto de imposto de renda. Algumas. Então, parece que eles estão só tentando. Então, a gente vai tantos por cento, vai tantos por cento. E eu falei junho aqui, porque eu abri um dado enquanto eu estava falando. Nós tivemos em junho recorde de pontos da Bolsa de Valores. Então, investimentos vindo para o país. Especialmente, claro que a gente tem uma parcela da população aqui também investindo agora, especialmente classe média. Mas o fato é que logo que se começou a discutir reforma tributária, e isso não é reforma do imposto de renda, obviamente não decorre somente do imposto de renda, dos tributos, tem outros fatores
de pandemia também, enfim. Mas o fato é que a Bolsa tem caído sensivelmente, né? Desde então a gente chegou a 115 mil pontos semana que passou. Então isso é um termômetro do quanto que ela não está acertada. Então a gente, de um lado, diminuiria a tributação das empresas, mas sem um cálculo muito específico em relação a isso, de impacto financeiro. Mas, por outro lado, a gente está tributando demais a outra ponta. Então, a gente estava vivendo um momento de reforma tributária, de unificação de tributos, das PECs estavam sendo discutidas, que estavam gerando, de fato, além de eventual, eu não vou nem dizer redução tributária, porque acho que não era o objetivo, né, Fábio? O objetivo era a simplificação, redução de custo Brasil, era de fato a gente evitar esses erros, né? Você comentou no começo, achei interessante, a facilidade para cometer erros. Exatamente. E é exatamente isso. E o custo do erro é muito alto, as multas são altíssimas. Então, reduzir esse custo. O Brasil estava fazendo muito sentido. É engraçado você comentando que o projeto está praticamente morto, ou pelo menos ele está parado agora, e a gente vai olhar a notícia no Senado, eles falando em semana de debates sobre a reforma tributária. Então, eu não sei em que mundo que está todo mundo vivendo, porque são situações estranhas, né? Se de um lado nem tem se discutido mais a reforma tributária, porque de fato o foco está agora em questões políticas e na reforma do imposto de renda, eles estão promovendo debates ali, enfim, que deveriam acontecer, mas no momento mais oportuno. E do imposto de renda, de fato, assusta muito. Então, agora o limite de isenção do imposto de renda, ou subiu a tabela da pessoa física, por exemplo. É uma correção que não vai corrigir de fato o que está atrasado desde quando vieram as tabelas, e as correções também têm vindo de forma indevida. Essa questão dos R$40 mil para poder aplicar o desconto também dificulta muita coisa. Então, a gente vai ter uma complicação da tributação do imposto de renda, que já não é simples, né? A gente sabe que, da forma que está, pelo menos as pessoas estão declarando alguma coisa, e se a gente tiver uma complexidade maior, a gente deve também enfrentar uma dificuldade importante, né, na regularidade do recolhimento de tributos. Então, como você comentou ali, os limites do Simples que vão mudar. O que a gente já via de uma forma vamos dizer assim, nefasta acontecendo há muito tempo atrás, quando o Simples tinha limites menores, era que as empresas continuavam no Simples colocando em nome de alguém da família, de algum parente, de algum amigo ali, então você tentava manter empresas no Simples porque era o regime tributário que financeiramente fechava as pontas. A gente fechando esse gargalo, tira o lucro presumido, você acaba dificultando mais a formalidade. E talvez haja um movimento por regressar à informalidade. Então, é algo que preocupa. Como eu comentei, não tem muito estudo sobre isso, aparentemente, ou pelo menos ele não é público, não está tendo um debate adequado sobre isso, e a forma de alteração também não está adequada. Então, que nem você comentou do Simples, não é o meio adequado para a alteração da legislação. Não vai ser sem um debate que isso vai acontecer efetivamente. Então, fica aqui a minha crítica também. Eu tenho a impressão que, do jeito que as coisas estão andando, acho que não tem nem clima para ser aprovado. Então, o Congresso, de fato, ele está muito, muito longe do governo federal hoje. Então, até para chegar num discurso unânime de aprovação, acho que está muito longe. Eu queria só comentar alguns pontos aqui em relação à reforma, né, que você falou, para trazer um ponto de reflexão aqui. Você comentou em CBS, né, unificação de PIS/COFINS, a gente teria um aumento de alíquota, e eu acho que aqui, até, em termos de neutralidade, não seria um problema. Se a gente tivesse exatamente a mesma carga tributária que tem hoje, de uma forma muito simples, eu pessoalmente não veria problemas. Tá? Hoje nós temos 3 não cumulatividades no Brasil. Então, a gente tem a do IPI, que é bastante restritiva, a gente tem a do ICMS, que é menos restritiva, com algumas restrições, e a gente tem a do PIS/COFINS, que está no meio e depende da interpretação do julgamento do STJ.
Então, se a gente tivesse uma unificação, né, de PIS/COFINS somente, ou de todos, a gente teria, e com uma não cumulatividade ampla, ainda que a gente tivesse uma alíquota maior, nós teríamos uma tributação mais simples, né, mais adequada, com menos dúvidas, teria isso tudo muito mais fácil acontecendo. Mas eu trago uma notícia que já deve ter chegado para você pelo WhatsApp também, de ontem para hoje, que o governo não aceita nem suas derrotas no judiciário. Então, a gente teve ontem o governo dizendo que a apuração do crédito PIS/COFINS tem que tirar o ICMS destacado. Então, a gente começa agora com uma nova batalha, me parece que perdida desde já, então não é o que está previsto em lei, não é uma interpretação admissível, não foi discutido pelo STF, se fosse assim, né, sempre teria sido assim, tirar tributos da base de cálculo, mas é uma nova briga que a gente vai ter que enfrentar. Então, é complicado porque, por um lado, a gente tem supostamente um movimento de unificação, de simplificação, e, de outro lado, a gente tem, de novo, o governo aí como inimigo do empresário, buscando, de fato, no momento de maior arrecadação da história, né, você comentou em abril, tentando apertar ainda mais o cerco. Então, ao que tudo indica, a gente está falando efetivamente em aumento de carga tributária. Se a gente tivesse redução, a gente teria os números abertos, teria muito mais clareza em relação ao que está acontecendo nessa reforma. Você falou também de desoneração da folha, tem sido discutido, né, o que seria ótimo para os investidores, seria ótimo para as empresas, de fato a gente teria crescimento. Mas a gente lembra um pouco, eu lembro da CPRB, né, que veio com esse objetivo, e a confusão que foi criada, né, de fato, aumento de carga tributária para muitas empresas. Nós tivemos brigas judiciais que foram perdidas nesse aspecto. Então, a gente não pode ter uma desoneração que de fato não desonere, que não pense nos setores. Então, essa mesmo foi costurada muitas vezes. Então, primeiro é imposta, vamos dizer assim, a desoneração da folha, e depois eles tiveram que fazer várias reformas para atender a vários setores. De fato, a gente gerou uma falta de isonomia muito grande também. Então, só para comentar esses efeitos aí da reforma tributária, então, e o mercado financeiro, eu acho que ele é um bom termômetro disso, porque a gente tem alguém de fora que está acostumado com tributações, eu não vou dizer nem mais justas, mas pelo menos mais claras, olhando para cá e vendo que um cenário muito ruim está se desenhando, né, especialmente em termos de reforma do imposto de renda. Então, é algo que a gente tem que ficar atento aí para os próximos meses. Como eu comentei lá no começo, o objetivo desse encontro não era trazer como que ia ficar após a reforma, porque, de fato, a gente não tem nada muito concreto acontecendo, a gente tem alterações semanais de tudo isso, mas era para trazer um panorama da dificuldade que está sendo até discutir esse assunto, e eu segurei um pouco esse evento, Fábio. A gente estava esperando ter um pouquinho mais algo concreto, e, de fato, não vem. Então, por um lado é uma pena, por outro lado é bom porque encaminhando do jeito que estava, de fato também viria com efeitos adversos, né, e não esperados. Então é isso, só para trazer algumas ideias aqui, não sei se quer comentar alguma coisa também do que eu falei. O que eu acho, né, Mantovani, super em linha, enfim, a gente tem conversado sobre esses assuntos, eu acho que você coloca bem. E eu até esqueci de comentar, né, duas situações. Por que o mercado reage tão mal, né? Porque o mercado está percebendo que isso vem unicamente não para atender aqueles princípios de neutralidade e simplificação, vem justamente para duas situações. Primeiro, o governo dimensionou que essa correção da tabela de imposto de renda exigiria algo em torno de entre 14 e 18 bilhões de reais para fins de recomposição de receitas. Então, de maneira efetiva e concreta, há uma destinação do fim dessas isenções, da possibilidade de utilização dos JCPs para cobrir esse tipo de situação em relação às pessoas físicas, né? Então, vai contra o próprio princípio. E também algo que eu até esqueci de comentar durante a apresentação, que o mercado
está associado a isso a proposta de um aumento, praticamente dobrando aí o valor do Bolsa Família, né? A gente sabe, eu não estou, obviamente, criticando aqui o programa social, que é extremamente necessário no nosso país, né? A gente tem uma desigualdade social que é desnecessário aqui eu salientar, mas aumentar o Bolsa Família com menos de um ano para a eleição presidencial e se utilizar da legislação de imposto de renda, me parece que o mercado pescou e identificou esses problemas antes que a proposta caminhasse no seu regime de urgência. Uma última colocação, Mantovani, que eu também esqueci de mencionar na apresentação e vem no projeto salientado de maneira absolutamente desnecessária, né? É uma jabuticaba, por assim dizer, desculpe aqui utilizar o jargão, a expressão coloquial, mas é a criação da figura do planejador tributário, né? A gente está acostumado a escutar planejamento tributário e associar o advogado que, enfim, o advogado ou o contador que estrutura procedimentos elisivos, não evasivos, elisivos, né? Que são permitidos e em conformidade com a lei. Não é isso que se trata a lei. Na verdade, o projeto de lei atribui essa figura sui generis a um consultor, por assim dizer, do próprio legislador, do Congresso Nacional, que alerte o Congresso Nacional de que essas modificações que estão sendo implementadas agora estão sendo desviadas, por assim dizer, estão sendo objeto de planejamentos tributários agressivos por parte dos contribuintes e que essas brechas, portanto, deveriam, num futuro próximo, vir a ser corrigidas pelo Congresso Nacional. Isso demonstra o tamanho da incongruência e enfim, da distância da realidade empresarial, enfim, da vida das pessoas em relação ao que está sendo proposto, né? Realmente, volto a repetir, o projeto ele tem que ser enterrado, nós temos que voltar a estaca zero, voltar a uma discussão coerente em comissões, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, se não numa comissão mista específica, para que esse debate ele seja um debate sério, né? Até agora é uma brincadeira. E até para comentar só esse último ponto, a gente já vai encaminhando para o encerramento. Quando a gente está falando em criar, assim, Constituição Federal de 88, né, um novo sistema tributário, embora tivesse resquício do anterior, né, e toda uma adaptação da legislação, era tudo muito novo, como que ficaria o sistema tributário, quais seriam as regras e os princípios. Hoje a gente tem mais de 30 anos, né, de poder judiciário decidindo sobre isso, e vamos dizer assim, definindo o que pode e o que não pode. Né? Não me parece admissível hoje a gente ter um projeto de lei que vá contra tudo isso que já está estabelecido, está claro. Então, você criar regimes tributários que já vão gerar discussão, você criar um regime tributário que você vai ter que ter um planejador ali tributário, identificando se está certo, se está errado. Então, já se sabe o que é feito e o que não é feito, já se sabe como se planeja, já se sabe como as empresas apuram lucro, distribuem lucro, né? Como que era o JCP, como que era... Então, assim, não tem nada de novo para ter, por exemplo, uma figura dessa. É claro que sempre teremos profissionais criativos criando vários planejamentos tributários, a questão não é essa. Desde que eles sejam elisivos, como você comentou, está perfeito. Então, são possibilidades que a lei permite de seguir um caminho ou outro tributário. Mas isso só demonstra, como você comentou, que não é o momento para aprovar um projeto desse, porque, de fato, ele está vindo de forma inadequada, sem pensar, sem refletir sobre esses pontos. E incomoda muito, para encerrar já, essa questão. Então, você aumenta, de um lado, a tabela do imposto de renda, né? Você passa a tributar dividendos, mas quem está tendo esse aumento do imposto de renda não tributava dividendos. Essa pessoa era assalariada. Então, uma coisa não compensa com a outra. Por outro lado, você tira o JCP das empresas. Então, antes o acionista tinha a possibilidade de receber via JCP e tributar, mas não tinha tributação na empresa, ou se tributava na empresa, recebia limpo esse dinheiro, né, via dividendos. Agora a gente criou um sistema que nada mais disso existe. E, de fato, me parece que, se você colocar na balança a redução na carga tributária que está sendo colocada
versus essa tributação de dividendos tirada do JCP, a conta não deve fechar exatamente. E se ela fechasse, a gente teria um cálculo muito claríssimo sobre isso para dizer, olha, população, está aqui, está fácil. Está fácil. A gente só simplificou, né? E está colocando na outra ponta a tributação. Então, infelizmente, não é o que está acontecendo. É isso aí, a gente está vendo justamente essa movimentação, né, Mantovani? É lamentável. Então, encerrando aqui, quero agradecer novamente, Fábio, pela apresentação. Acho que, dentro do que é possível, foi muito esclarecedora, né? Acho que foi um debate bacana. Passar a palavra, então, para o Augusto, para fazer os agradecimentos finais, agradecer aqueles que estiveram conosco até agora, aqui escutando. E é isso, tenham um bom dia. Perfeito. Mais uma vez, então, muito obrigado, Dr. Fábio, pela excelente explicação, abordando um tema tão complexo. Obrigado, Mantovani, pela moderação e pelas considerações finais. E obrigado a todos que ficaram até o final acompanhando este webinar do GIETRI. Como de costume, eu agradeço mais uma vez também aos patrocinadores Masters da Câmara no ano de 2021, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, bem como os patrocinadores do GIETRI, que são a Andraus, Tom Keefe, Petri, Grandinetti, De Paoli Panassolo, Gaia Silva e Gaed, Chadecor e Mur. Desejo a todos um excelente dia de trabalho, uma boa terça-feira, continue se cuidando. Torcemos para que ano que vem, possivelmente, que a gente possa se encontrar presencialmente nos eventos do GIETRI. Um abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.